Olha só com quem eu estou falando aqui hoje, o gremista Milton Jung, jornalista, radialista, palestrante e escritor. Olha, ele já foi entrevistado pelo Jô Soares, viu? Olha, uma grande honra contar com a presença dele aqui. Ele é de família de jornalistas, para você que não sabe. Iniciou a carreira em 1984 e está na rádio CBN desde 1998. E olha só, em 2008 ele criou a rede Adote um Vereador. Para quê? Para a gente cobrar os vereadores, aqueles que a gente votou, colocou lá para fazer alguma coisa, né? Ou seja, a gente ficar em cima deles, né? E acorda às 5 horas da manhã, mesmo quando não está trabalhando. E aí, Milton, tudo bom? Tudo bem, Fernando? Prazer poder conversar com você e você que está nos acompanhando também aqui, que esse bate-papo aí seja bastante produtivo para você. Fernando, prazer mesmo, e eu gostei que você, quando me apresentou, quer dizer, meu primeiro papel no mundo é ser gremista. Não é por acaso, a gente até pode conversar sobre isso, por quê, mais à frente, mas gostei disso. Vamos falar assim, pô, que legal. E, ô Milton, você nasceu em Porto Alegre, é isso? Nasci em Porto Alegre, e aí já começa uma explicação por que eu sou gremista, ou uma das coisas que me fizeram gremista. Nasci em Porto Alegre, no bairro do Menino Deus, vizinho ao Estádio Olímpico, o Olímpico Monumental, o saudoso Estádio Olímpico, que foi meu parque de diversões desde muito pequeno. E lá morei a vida toda até sair. É interessante a gente falar, né? Morei a vida toda até sair de Porto Alegre em 91 para vir para São Paulo e começar minha carreira por aqui, depois de já ter tido carreira por lá, mas enfim. Hoje já vivo mais tempo na cidade de São Paulo do que vivi em Porto Alegre, mas tenho muitas coisas ainda do Rio Grande do Sul. Você gosta de um churrasco, então? Pois olha, eu sempre gostei muito de comer churrasco. Ao contrário do que as pessoas pudessem imaginar, de que eu fosse um grande churrasqueiro, porque as pessoas acham que nasceu no Rio Grande do Sul, você já nasce sabendo fazer um churrasco, não é uma verdade. Eu até porque tinha uma família de churrasqueiros, a começar pela minha mãe, que cozinhava e fazia um churrasco muito bom. Depois minha mãe morreu e meu irmão a substituiu. Também, assim, um churrasqueiro de alta qualidade, daqueles criadores que inventa coisa na grelha, sabe fazer uma carne muito bem feita, mas por curiosidade, e eu sempre tive um pouco de vergonha de fazer churrasco, primeiro que eu não estava acostumado, eu nunca me acostumei a fazer comida, eu sempre, por força das circunstâncias, aí ou eu morava com alguém que fazia comida, ou eu ia comprar fora mesmo. Mas, enfim, mais recentemente, e principalmente em função da pandemia, eu comecei a me arriscar mais na churrasqueira. E a partir daí comecei a gostar de fazer alguns tipos de churrasco, algum tipo de carne. E aí você vai aprendendo também o seguinte, que tem 2 segredos para uma carne boa, né? Quer dizer, para uma carne boa, para um bom churrasco. A carne tem que ser boa. Carne ruim, ninguém faz bom churrasco, não tem jeito. Ninguém Número salva, 2, né? paciência. Paciência. Tem que fazer cedo, deixar o fogo cedo, começar a queimar a carne cedo. Queimar a carne parece meio paradoxo, mas enfim, deixar ali a carne durante um bom tempo, vai rolando, vai conversando, não tenha pressa. Então, com esses 2 passos, você já consegue fazer um bom churrasco. E claro que aí um dia você inventa uma coisinha, testa, de preferência faz com aqueles que estão mais próximos de você, para não passar muito mico. No meu caso, eu sempre fiz churrasco para minha família, né? Meus 2 filhos e minha mulher, porque aí eu me garanti um pouco com eles. E à medida que você vai fazendo, você vai inventando algumas coisas. Então, assim, é curioso porque ao longo da pandemia eu fui talvez me aprofundando um pouquinho mais na arte de fazer churrasco. Como você veio, faz muito tempo que você veio para São Paulo, mas quando você chegou aqui, você não sentiu um choque, uma diferença muito grande assim para Porto Alegre? Como é que foi isso aí? Bom, vamos primeiro pensar assim que eu vim para São Paulo por acaso. Tá? Quando morava em Porto Alegre, eu tive uma chance de sair da cidade e tinha um sonho para onde ir fora da cidade. A chance que eu tive de sair para a cidade, eu não saí, que era para ir para Santa Catarina, para trabalhar no Jornal Diário Catarinense, que um tio meu, um dos muitos jornalistas da minha família, porque eu sou, como você lembrou lá no início, de uma família de jornalistas, meu pai foi jornalista, mas eu tenho um tio jornalista, ou tinha um tio jornalista, tinha um padrinho jornalista também. Aliás, sou casado com um jornalista e sou pai de outro jornalista. Mas, enfim, isso é mais consequência do que propriamente fato que me levou ao jornalismo.
Mas o meu tio foi fundar o Diário Catarinense, em Santa Catarina, e me convidou para ir para lá, e eu, por questões familiares, acabei não indo. E tinha um sonho, porque eu sempre imaginei que eu trabalharia no Rio de Janeiro. Eu olhava as cidades fora de Porto Alegre e imaginava que o Rio de Janeiro estaria mais próximo do que eu penso como cidade ou de como eu saberia conviver. Eu sempre gostei muito da praia, mesmo morando em Porto Alegre, que não tem praia, mas a relação com o Rio, etc., me fazia bem, e eu gostava de descer para o litoral quase todos os dias que eu podia, quase todos os momentos. E eu tinha essa ideia de que o Rio ia ser mais acolhedor para mim. Só que aí aconteceu um caso, eu fiz um trabalho para uma produtora de vídeo em Porto Alegre, isso em 1990, durante 3 meses, aquele contrato terminou, era um contrato grande, talvez o melhor contrato que eu tinha feito até então na minha vida. E aí, quando terminou, era mais ou menos final do ano, eu não ia procurar emprego naquele momento, eu resolvi vir para São Paulo para assistir ao casamento de um amigo que trabalhou comigo na produtora. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, lá no bairro de Pinheiros, eu fiquei na casa de um outro amigo, e a vizinha dele trabalhava na TV Globo. E num bate-papo ali de muro de vizinhos mesmo, que era uma casinha pequena ali em Pinheiros, e realmente era um murinho embaixo, assim, a Dina Mêndola, que era jornalista, que é jornalista até hoje, me comentou, disse, eu ouvi falar que você trabalhava em televisão lá no Rio Grande do Sul. E eu, com a minha maior cara de pau, disse, sim, é verdade. Eu tinha trabalhado 6 meses no SBT. Né? Minha carreira foi muito sempre ligada ao rádio no início. Né? E eu digo, é verdade. Disse, lá na Globo estão fazendo teste para repórter. Você não quer fazer um teste? Eu digo, eu quero, lógico. 2 dias depois, teste marcado, fui para a TV Globo, no final da noite, saí com uma equipe, fiz uma reportagem lá na Moca. Eu acho que aquele foi o primeiro momento em que eu me deparei com uma cidade como ela é, e talvez eu já tenha percebido que, em função da própria reportagem que eu fiz, eu começava a entender a cidade como ela é, porque era uma reportagem sobre uma daquelas pequenas casas que tem na Moca, históricas, que eram todas alugadas e que tinha pegado fogo. E a gente chegou lá para cobrir um incêndio numa casa na Moca. Mas conversando ali com a moradora, eu percebi que podia ter alguma coisa a mais por trás daquilo, porque, na realidade, a moradora disse que o proprietário queria colocá-los para fora de casa. Né? E ela desconfiava de que aquele fogo ali era fogo amigo. E eu contei essa história na reportagem, eu não podia me aprofundar muito, porque eu não podia me alongar naquela reportagem, era só um teste para ir voltar, entregar a fita, né, para a redação, mas eu contei aquela história daquela maneira, que por trás daquele incêndio poderia haver uma história que mexesse com o patrimônio da cidade. Né? E aí entrei nessa história. Talvez isso tenha agradado o Fernando Coelho, que era o chefe de reportagem lá da TV Globo, isso ou alguma outra coisa, mas eu lembro que 2, 3 dias depois ele me chamou, eu ainda estava aqui em São Paulo, ele pegou aquela fita grande, assim, de televisão, né? Me entregou na mão e disse assim, com essa fita aqui você arruma emprego em qualquer televisão de São Paulo. Se você quiser trabalhar aqui na Globo, eu tenho uma má notícia para você, a única vaga é na madrugada. Você quer? E eu aceitei. Aceitei de bate-pronto, eu não pensei 2 vezes, primeiro que eu jamais, primeiro não ia ter nem paciência de ir para um outro lugar, pedir emprego, ver, etc. Gente, eu digo, a sorte caiu no meu colo aqui, o que eu vou escolher, né? Aí voltei para Porto Alegre, era finalzinho do ano, dezembro, que eu digo, preciso voltar, pegar minhas coisas, eu estou aqui de passagem. E no dia 1º de janeiro de 1991, desembarquei em São Paulo, com tudo que eu podia ter, trazido lá de Porto Alegre, e acabei, no dia 6 de janeiro de 1991, iniciando minha carreira como repórter na cidade de São Paulo. Então, assim, eu vim para São Paulo por acaso, mas passei a compreender a cidade, talvez, do primeiro grande contato que eu tive com ela, porque eu já tinha vindo outras vezes de passagem para assistir atividades esportivas, até por trabalho eu vim para cá, mas, enfim, e aquilo começou a me conectar com a cidade. Mas você me fez uma pergunta, Fernando, que foi o seguinte, qual foi a primeira impressão, o choque que você teve? Exato. Por curioso, o primeiro grande choque que eu percebi na cidade de São Paulo foi a falta do pôr do sol, ou a falta de horizonte. Eu morava na casa de um amigo, morei muito tempo na casa daquele mesmo amigo que me permitiu vir para São Paulo no primeiro momento, que eu fiquei lá na casa dele, ali no bairro de Pinheiros, pertinho da Igreja da Cruz Torta. Eu morava lá
E ali era uma vilinha comerciária, né, pequena, casas pequenas, mas cercado de prédios. E eu percebi que você não enxergava o horizonte na cidade. E em Porto Alegre, nós temos uma relação muito forte com o pôr do sol. O pôr do sol do Guaíba é uma marca da cidade. E aquilo é quase que natural. Você anda pela cidade e, como a cidade lá em Porto Alegre tem uma característica interessante, o centro fica na ponta, né? O centro da cidade fica na ponta do rio. Então você anda por aquela região o tempo inteiro olhando para o horizonte, olhando para o rio. Não tem prédios a cobrir a sua paisagem. E o pôr do sol é algo marcante. E eu comecei a perceber que tinha uma coisa que me incomodava na cidade. E entendi que era isso. Um dia eu peguei o carro, eu vou encontrar o pôr do sol. E eu olhei e digo, bom, o pôr do sol está virado para lá, né? Eu peguei o carro e saí andando, fui em direção. Eu sabia que tinha a cidade universitária do outro lado do rio. Peguei a cidade e imaginava que ali, por ser uma área aberta, eu digo, vai dar para ver. E aí eu fui subindo ali pela cidade universitária, fui indo o mais ao fundo que eu pudesse, e aí peguei um ponto mais alto e lá descobri que sim, São Paulo tinha pôr do sol e São Paulo tinha horizonte, bastava a gente procurar. Então foi o primeiro choque, mas também foi uma grande descoberta. Muito legal, muito bom saber dessas histórias todas aí. E agora eu tô reparando aí no fundo aí, atrás de você, uma bandeirinha da Itália que tem ali no fundo, não? É, exatamente, a bandeira da Itália. Sabe que, apesar de meu nome artístico ser Milton Jung, o meu nome completo é Milton Ferretti Jung Júnior. Ferretti, que vem lá da região de Ferrara, através do meu tataravô Vitaliano Ferretti, que desceu para o Rio Grande do Sul na viradinha do século, e lá começou uma família própria, né? Casou, curiosamente, casou com uma Jung, e mais à frente, Ferretti e Jung voltaram a se encontrar, e eu fiquei com esses dois nomes, Milton Ferretti Jung Júnior, porque é o nome do meu pai. Do seu pai. Então eu tenho uma ligação com a Itália, eu gosto muito da Itália, talvez eu tenha uma ligação muito maior com a Itália do que tenha com a Alemanha, por exemplo, de onde vem o Jung, apesar da Alemanha ser bastante organizada, e eu ser um cara que busco me organizar muito bem, faço questão de ter assim um certo cuidado com as coisas que estão no meu entorno. Nisso eu sou mais germânico do que italiano, mas ao mesmo tempo eu tenho um sangue italiano que move comigo, que me leva à frente, que me faz batalhar as coisas. E a Itália sempre foi um país muito querido para mim, então eu vou com muita frequência para a Itália, ia praticamente todo ano para lá, por uma série de outras coincidências, porque casei, a minha mulher não é italiana, mas as irmãs dela casaram com italianos, então, e italianos natos, né? E aí isso facilitou ir para lá com mais frequência e tal. Então, assim, a ligação com a Itália foi sendo muito grande. Essa bandeirinha que você vê aí atrás, para quem está nos ouvindo aqui, atrás de mim tem uma biblioteca, que é a minha biblioteca aqui, onde eu consigo guardar e armazenar parte dos livros que eu tenho, leio e ganho, e tem uma bandeirinha, mas na verdade aquela bandeirinha é uma máscara que eu tive o prazer de ganhar das mãos do próprio cônsul da Itália aqui em São Paulo, Filippo Della Rosa, e ele me deu essa máscara da Itália, eu deixo ali junto com os meus livros, os livros que eu tive a oportunidade de escrever. Mas que bom que você percebeu que a tricolor está por aí, porque lembre-se, a bandeira da Itália é tricolor. Como é tricolor a bandeira do Grêmio? É isso aí, e olha que legal saber disso aí também. Então, além de churrasco, você deve gostar também de massa, pizza, macarrão, essas coisas assim? Mas aí eu prefiro que os outros façam, eu não me meto a fazer, porque eu acho que tem que ser gente boa para fazer isso. E eu falei lá no início, né, sobre essa história de cozinhar. Eu tive uma sorte grande na vida. Aliás, eu tive várias sortes grandes na vida. Eu agradeço muito a Deus por ter feito tudo isso comigo. Porque ela sempre me colocou lá de gente que cozinhava muito bem. Lá na minha casa, eu já tinha falado para você, minha mãe sempre cozinhou muito, e não só cozinhou muito, como ela tinha o prazer de levar as pessoas para dentro de casa. Então, minha casa, sempre, final de semana, tinha muita gente. Os amigos, os nossos amigos de infância, ela fazia questão de tê-los todos lá em volta. Depois, minha mãe morreu, meu irmão assumiu esse papel, cozinhando sempre muito bem. Aí, quando eu venho embora para São Paulo, eu fui morar com o Zezo Sintra, e o Zezo, jornalista também, é outro bom cozinheiro. E como eu não cozinhava nada naquela época, Fernando, não sabia cozinhar, e a gente estava morando junto ali, né? Ele me emprestou a casa e tal.
foi super carinhoso para que eu pudesse ser acolhido aqui numa cidade que eu talvez não tivesse condições de morar tão bem, num lugar tão bem localizado, se não fosse ele. E a gente começou a combinar assim, ó, como é que a gente divide as atividades aqui? E aí ele disse, eu sei cozinhar. Ele disse, gosto de cozinhar, tal. Eu disse, cara, não tenho nada de cozinha. Então, como é que a gente combinou? Ele cozinhava e eu passava roupa. Porque eu adorava passar roupa. Sempre gostei de passar roupa. Passar roupa era um passatempo para mim. Então, ele cozinhava e eu passava roupa. E depois, eu conheci a Abigail Costa, que é minha mulher, jornalista também, que sempre cozinhou muito legal. Apesar dela dizer, eu não sou grande cozinheira, sempre inventou muito legal, ela sempre foi muito corajosa na cozinha. Então, veja assim, que ao longo da minha vida, eu sempre tive pessoas que sabiam fazer comida. Isso me fez que eu nunca passasse fome e sempre comesse muito bem. Então, eu não me arrisco, não, a fazer massas, pizzas, etc., porque eu acho que isso aí é pra gente que sabe. Você comentou agora da Abigail, vocês casaram cedo, então, né? Nós casamos, eu conheci a Abigail Costa quando eu trabalhei na TV Globo, em 91, 92. Trabalhei 2 anos lá antes de ir para a TV Cultura. E do grande legado da TV Globo que eu tive foi conhecê-la. A Big trabalhava como repórter de esportes, apresentadora de esportes. Foi talvez das primeiras mulheres a apresentar o Globo Esporte. E ela... foi uma história curiosa, porque eu trabalhava de madrugada, entrava à meia-noite, saía às 9 da manhã. Ela, bem mais madura, diríamos assim, no jornalismo do que eu, né? E já com seu nome consagrado ali no esporte, chegava de madrugada na redação porque cobria esporte. Então ela ia fazer basquete, futebol, vôlei, etc. E geralmente essas competições eram à noite, e ela chegava depois da meia-noite. Isso permitia com que eu, de alguma maneira, tentasse conversar com ela. E foi dali que começou uma relação. Lá por 91 eu a conheci, finalzinho em 92 a gente passou a ficar juntos, e nós casamos em 93. Então, realmente, nós estamos já casados há bastante tempo. Desse casamento, nós tivemos o Gregório e o Lourenço, são nossos 2 filhos, um 24, o outro 22 anos. Enfim, uma família que eu tenho muito prazer de ter ao meu lado e que foi sempre muito importante. Big foi super importante para mim em vários momentos, inclusive como uma sustentação psicológica para vários momentos. Aliás, hoje ela estuda psicologia, ela está na faculdade de psicologia. Talvez porque ela tivesse já um bom paciente desde o início. Olha que legal, uma energia aí também, porque começar uma nova graduação não é fácil, viu? Às vezes eu até penso, mas você fala assim, fazer uma outra faculdade, me dá uma preguicinha, fala assim, não sei não, viu? É uma coisa para você, Fernando, e para quem está nos acompanhando aqui, esteja em que estágio da vida estiver. A experiência que ela teve foi genial. Porque a Big trabalhou no jornalismo durante muitos anos, começou a se decepcionar um pouco com o que fazia, com as oportunidades que tinha, e resolveu abandonar. Parou de vez. E se afastou do jornalismo. Aí ela fez uma pós-graduação na área de gestão de luxo, e foi fazendo alguns trabalhos aleatórios, e chegou um determinado momento em que ela sempre era uma coisa curiosa, porque ela sempre foi uma pessoa muito assim acolhedora dos amigos, então os amigos ligavam para ela conversava. Aliás, ela fez isso no jornalismo durante muito tempo com os entrevistados, como ela cobria muitos casos, assim, casos de dramas familiares, ela se envolvia com as famílias de uma maneira muito próxima, talvez nem recomendável para quem fizesse jornalismo, e talvez isso a tenha feito se decepcionar com o próprio jornalismo, porque às vezes ela era cobrada em função disso, mas ela entendia que havia uma função, uma necessidade humana dela de acolher essas pessoas. Então não era incomum que ela chegasse em casa contando e compartilhando com a gente a vivência que um entrevistado, uma entrevistada, uma mãe que perdeu um filho, um pai que teve um drama qualquer, que ela contasse para nós aquilo. Uma semana depois aquela pessoa estava ligando para ela, na segunda semana ela estava ajudando, às vezes até financeiramente, aquela pessoa. Mas, enfim, então ela sempre teve um envolvimento humano muito grande. Em determinado momento, e aí eu entro naquilo que você estava comentando, e quero te encorajar nesse sentido, ela pensou o seguinte: caramba, se eu começar a fazer agora psicologia é um curso de 5 anos, tenho mais ou menos 55, 56 anos. Eu vou terminar com 60 anos.
E ela pensou no inverso. Se eu não fizer psicologia agora, o que vai acontecer quando eu chegar aos 60 anos? Eu vou pensar assim, puxa, perdi 5 anos. Podia ter feito, eu já estava formada, porque os 60 vão chegar daqui a pouco. Né? A velocidade com que o tempo passa para nós é uma coisa impressionante. E ela disse, eu vou fazer. O que custa fazer? E claro que não foi assim uma coisa fácil, porque quando ela volta para a sala de aula, e ela estava, né, no período presencial ainda, né? Claro que você depara com pessoas muito mais jovens, com pessoas que têm outras visões, com pessoas que não dão talvez importância para aquilo que esteja acontecendo, com pessoas que olham meio atravessado para você, do tipo, o que a tia quer aqui na sala de aula, né? Enfim, então você tem que deparar com professores, inclusive, que talvez olhem para você e fiquem pensando, tá de passatempo, né? Tem várias situações. E os amigos também, que perguntam, mas por quê? Né? Enfim, e ela superou isso. E uma coisa que ela, agora, recentemente, ela encerrou mais um semestre lá na psicologia, e ela sempre diz, né, Milton, eu já fiz a metade do curso. Quer dizer, e com um detalhe, ela ganhou ela enriqueceu no seu conteúdo, independentemente do que ela vá fazer aos 60 anos, quando se formar, o enriquecimento cultural que ela teve ao longo desse tempo foi gigantesco. Então, assim, para você, Fernando, para qualquer um que esteja ouvindo aqui, não pare de estudar. Se encontrar uma oportunidade, pode ser um curso de tempo curto, né? De curta distância, tal, não tem problema nenhum. Mas continue aprendendo. O valor que aquilo vai ter para você, talvez nem seja a área fim do seu trabalho, mas aquilo faz você ganhar uma riqueza de conteúdo que permite você abordar pessoas, conhecer outras pessoas. Isso é muito bom, porque eu acho que a grande vantagem é isso. E deparar-se com essa situação de você, muitas vezes, estar diante de pessoas com as quais você tem diferenças. Mas, em função do trabalho que você tem que fazer, você começa a compreender como administrar essas diferenças. Então, é extremamente enriquecedor para todos nós. Ela foi muito corajosa a dar espaço, mas eu tenho certeza que ela é muito grata por isso. E nós da família também, porque tanto eu e meus filhos torcemos muito assim, para que ela siga em frente. Hoje, inclusive, ela faz um trabalho no YouTube que está relacionado, usando do conhecimento do jornalismo, e está relacionado à área da psicologia. E você sabe que meu avô falava uma coisa, né? Ele falava assim, Fernando, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento, é aquilo que você estudou. Então, tudo o resto pode estraga, né? Fica velho, podem te roubar, você pode perder, vai quebrar, né? Agora, o conhecimento não. Uma vez que você adquire isso é seu e ninguém pode tirar de você, Exatamente. Né? Boa sabedoria do seu avô. E falando um pouco já que a gente está falando aí de faculdade, de formações, né? Você se formou em jornalismo, é isso, Milton? É isso. Lá no início eu tentei uma outra carreira, né? Eu tinha um desejo de ser professor de educação física. Eu trabalhei com esporte, joguei durante muitos anos. Minha vida esportiva foi muito agitada logo no seu início, porque eu jogava futebol no Grêmio, eu fazia judô no Grêmio, eu fazia natação no Grêmio, eu vivia o Grêmio, eu respirava o Grêmio. Mas em determinado momento, talvez quando eu percebi, infelizmente foi um erro, na verdade, de visão de futuro, né? Eu era lateral esquerdo no Grêmio e eu não ouvi uma recomendação que eu recebia de um cara que foi dirigente do Grêmio durante muitos anos, e ele dizia para mim, essa é a profissão do futuro. E hoje eu vejo alguns laterais esquerdos jogando no futebol brasileiro e eu percebo, nossa, todas as oportunidades. Você, menino, que está nascendo para o futebol, que sonha ser camisa 10, quer ser o goleador, não faça isso. Porque está cheio de gente querendo ser o camisa 10 e o goleador. Queira ser lateral. Você vai ter emprego para o resto da sua vida. Mas, enfim, eu não ouvi isso lá no início. E aí deixei a carreira e fui jogar basquete no Grêmio. Joguei 13 anos basquete no Grêmio. Lá no Grêmio eu fui semiprofissional como jogador de basquete e comecei, até por ser semiprofissional, porque eu recebia para jogar, eu tinha que fazer uma outra função. E a função que eu passei a fazer foi dar aula para crianças. Isso foi super gratificante para mim e eu me identifiquei muito com aquilo. Eu gostava muito de trabalhar com mini basquete, com crianças de todo tipo. Depois me especializei um pouco a trabalhar com crianças com deficiência, porque eu achava enriquecedor esse trabalho.
E aquilo me fez pensar em fazer educação física. E eu entrei na faculdade de educação física no mesmo ano que eu entrei na faculdade de jornalismo. Comecei a cursar as duas faculdades em paralelo, mas aí em função de uma série de coisas. E confesso uma certa frustração nas aulas de anatomia, que eu era obrigado a fazer na faculdade de medicina por causa da educação física. Eu resolvi fazer o seguinte: está na hora de eu parar com essa bobagem, perder meu tempo, e vou seguir no jornalismo. Alguém me indicou que aquele é o caminho. E aí eu segui no jornalismo. Me formei na PUC do Rio Grande do Sul, me formei em 85, comecei minha carreira em 84, onde fui fazer estágio lá na Rádio Guaíba de Porto Alegre, com porta aberta, evidentemente, pelo meu pai. Meu pai trabalhou praticamente toda a sua vida na Rádio Guaíba de Porto Alegre, no Grupo Calda Júnior. Ele foi locutor de notícias do principal noticiário do rádio do Rio Grande do Sul, correspondente Renner, e foi narrador de futebol lá na Rádio Guaíba. E ele me ofereceu, né, uma vaga lá na Rádio Guaíba, que era a vaga dos meus sonhos. Por quê? Eu consegui juntar as duas coisas que eu era apaixonado, o jornalismo e o esporte. Eu fui trabalhar no único programa de esporte amador que havia, e acho que até hoje nunca mais existiu, especializado em esporte amador. Aliás, chamava Esporte Amador na Guaíba. E era esporte amador, veja, de um tempo em que a gente enxergava o vôlei, o basquete, o remo, qualquer outra atividade que não fosse o futebol amadora. Então, Esporte Amador na Guaíba. Um programa que foi criado pelo Alexandre Pucialdi, que é o Coach Pucci, que hoje trabalha na Sport TV, é comentarista de natação da Sport TV, coach de natação, foi nos Estados Unidos, treinou atletas importantes, hoje mora no Brasil. E ele criou esse programa. E ele precisava de um redator. Deixo claro aqui, meu pai abriu aquela porta, mas era de graça, porque era estágio não remunerado. Então não se gastou um tostão lá. E eu fui trabalhar com o Pucialdi. Depois o Pucialdi saiu, foi para a Rádio Gaúcha. Eu fiquei com o programa durante mais um tempo. Aí um dia me chamaram e disseram aquilo que a gente acaba ouvindo quando trabalha assim. E alguém disse assim: você quer virar gente grande? Vem fazer futebol. E aí eu saí do esporte amador e fui fazer futebol, iniciando a minha carreira como repórter ali de campo no futebol. Não durou muito tempo, eu acabei indo para o jornalismo depois por outros motivos. Porque é curioso isso, né? Acabei indo para o jornalismo como se o esporte não fosse jornalismo, mas você sabe bem que até hoje nas redações existe essa segmentação, jornalismo e esporte. Hoje, com uma visão do esporte muito mais jornalística do que tinha no passado, em boa parte das redações. Mas, enfim, então foi por aí esse meu começo de carreira e, por favor, não sei se eu vou ter oportunidade de falar mais à frente, então já digo agora. Essa foi a única porta que meu pai me abriu. Claro que certamente o nome dele abriu outras, mas ele não teve a interferência dele. Dali para frente, foi por minha conta e risco. Só consegui empregos porque tive ou cara de pau ou encontrei as oportunidades certas para crescer na minha carreira. Ô Milton, sem dúvida nenhuma, tanto o seu pai como o seu tio te influenciaram aí para virar jornalista, virar radialista e tudo mais, mas teve mais alguém que te influenciou na rádio, no jornalismo? Quem que você admirava na época? Tem alguém assim? Desde muito pequeno, e pequeno mesmo, assim, né? Menininho, eu ia para as redações do rádio e do jornal. Eu ia aos finais de semana, principalmente, para a Rádio Guaíba, para acompanhar meu pai, que era uma maneira, meu pai levava todos os filhos. Isso é outra coisa que eu gosto sempre de lembrar, eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha, nenhum dos dois saiu jornalista, tá? Então, quer dizer, essa função com o jornalismo era uma coisa que já estava em mim de alguma maneira, porque eles também iam para a redação da rádio quando eram pequenos. Eu talvez fosse mais apaixonado por aquilo. Meu irmão trabalha com microfone até hoje, meu irmão depois se formou em publicidade, seguiu carreira na área gráfica, mas em um determinado momento se transformou em locutor comercial e hoje ele é profissional na área de cerimonial, trabalha no Palácio do Governo e trabalha com o microfone, então faz também com dublagens, etc. Então o microfone passou a fazer parte da vida dele. Claro que influenciado por aquilo, todos nós ficávamos com o olhinho brilhando um pouco. Minha irmã virou professora, o que não deixa de ser importante do ponto de vista o que não deixa de a comunicação ser importante também, porque ela tinha que controlar, ela tinha que liderar salas de aulas de crianças ainda. A comunicação é extremamente importante para isso. Mas vamos lá. Quando eu ia para a rádio, nos finais de semana, às vezes meu tio, que trabalhava no mesmo grupo jornalístico e que trabalhava no jornal Correio do Povo,
me resgatava da rádio e me levava para a oficina do jornal para acompanhar o fechamento do jornal de domingo. E ele fazia isso, e aí, claro, você imagina, para uma criança pequenininha, você entrava numa oficina totalmente insalubre, tá? Era um horror aquilo, porque você respirava aquela sujeira toda, né, do aço, do ferro que imprensava o jornal, né? Ou que prensava o jornal. Mas, enfim, não era coisa que se pensava naquela época, e era maravilhoso ver aquela máquina circulando, rodando. Era apaixonante aqui. Então, claro que eu fui me apaixonando graças à influência que os dois tiveram ali na minha vida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, isso vai tocando o seu coração. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque desde muito pequeno eu vivi com outros jornalistas, grandes jornalistas da Rádio Guaíba de Porto Alegre. João Carlos Belmonte, quer dizer, um repórter fez história no rádio do Rio Grande do Sul, no rádio brasileiro, aliás, fez história. Lauro Quadros, comentarista de esporte. Lauro Agman, que foi dos maiores noticiaristas que nós tivemos no Rio Grande do Sul, com uma voz incrível. E eu convivia com todas estas pessoas. Eu estava muito próxima delas. Aliás, eu convivi com os filhos deles. Então, claro que eles foram marcando minha carreira. Ao longo do tempo, as referências foram mudando. Eu tive uma pessoa muito importante na minha carreira, um jornalista muito importante, que não é o jornalista assim, desses de linha de frente, que está lá no microfone e todo mundo vê o nome, mas que fez trabalhos muito bacanas no Rio Grande do Sul, especialmente, que era o Afonso Lix. O Afonso Lix virou quase meu mentor numa época em que não se falava sobre isso. Ele foi um cara que me direcionou para a televisão, que me deu a oportunidade para a televisão, apesar de nem eu nem ele trabalharmos em televisão, mas era um projeto bem interessante, e ele viu em mim a possibilidade de desenvolver algum trabalho nessa área, de pensar o jornalismo na televisão. Foi quando a gente foi para o SBT. Lá a gente se juntou numa espécie de triunvirato, porque eu era um cara de rádio, ele era um cara de jornal, e nós nos juntamos com um cara de televisão especificamente, que vivia a televisão, e da cabeça dos três a gente pensou um telejornal que pudesse usar ali desse conhecimento de alguma maneira, para não ficar contaminado pelo que a televisão fazia naquela época, já que a ideia era fazer algo diferente. Não que tenha dado certo, tá? Porque no momento em que o jornal realmente foi para o ar, a gente se sentiu muito frustrado, porque a gente percebeu que aquele vírus que contaminava a televisão naquele momento foi mais forte, e a gente passou a reproduzir muito do que existia já nos outros canais de televisão, e foi frustrante por causa disso. A gente imaginava revolucionar ali e não conseguimos. Mas foi uma passagem importante, me fez conhecer algumas coisas, e o Afonso foi sempre muito importante, não só na minha vida como profissional, como na minha vida pessoal. Eu era um cara muito novo, e aí, claro que como gente muito nova, e eu vivia muito isolado, eu já não tinha mais minha mãe, meu pai já não morava em casa, então, muito novo, eu e meus irmãos morávamos juntos e sozinhos, então você toma conta da sua vida e vai fazendo as bobagens sem que tenha alguém para dizer para você assim, cuidado, abre o olho, não é assim, eu já passei por isso, e o Afonso foi muito importante para mim. Então são jornalistas que marcaram muito minha carreira naquele momento. Eu tive outros jornalistas que foram importantes ao direcionar na carreira, e eu estou falando ainda da época do Rio Grande do Sul. Talvez a gente precise de um segundo episódio do programa para a gente falar dos restantes, porque eu não quero deixar ninguém fora. Mas, enfim, eu prometo pular um pouco nessa história, mas eu não queria deixar de citar o Flávio Dutra. O Flávio Dutra foi é um jornalista no Rio Grande do Sul, já aposentado, trabalhou nas principais emissoras de rádio, jornal, televisão no Rio Grande do Sul. E ele, na época, ele era diretor de esportes da Rádio Guaíba, quando eu, frustrado por um acontecimento no esporte, como repórter de esporte, fui conversar com ele sobre a possibilidade de eu ir trabalhar no jornalismo. E ele disse para mim, você faz a coisa mais certa da sua vida. O seu potencial para o jornalismo é muito grande. Acho que você tem que ir para o jornalismo. Ele era do esporte, mas tinha um trabalho longo em departamentos de jornalismo também, então ele tinha essa experiência dos dois mundos. E ele me comentou uma coisa assim, eu só quero te pedir um favor. Não se iluda ou não se frustre com a audiência do vizinho. E eu quis entender o que era. Ele disse assim, quando você trabalha no esporte, todo mundo te ouve.
Todos comentam o que você faz. O vizinho, você sai para a rua, ainda mais no Rio Grande do Sul, que você tem Grêmio e Inter, então o esporte é uma coisa muito intensa, o futebol, né? Quando se fala esporte, é o futebol, né? E aí você saía para a rua, ele diz assim, quando você sai, o teu vizinho diz assim, ouvi você ontem na jornada esportiva, ouvi o que você disse, reclama de você. No jornalismo não vai ter isso, não existe essa intensidade das pessoas. E aí você vai achar que ninguém dá bola para o seu trabalho, mas não é verdade, seu trabalho é extremamente importante. E aquilo foi importante até para eu entender como foi. Então o Flávio Dutra foi muito importante para mim, porque ele me deu sustentação para a decisão de trocar de área, o que foi fundamental para eu seguir a carreira que eu segui. Mais à frente, aí a gente começa a ter outras pessoas ao longo da carreira, né? Aqui em São Paulo, talvez a pessoa mais forte, que influenciou minha vida, e você teve a oportunidade de conversar com ele já nos primeiros episódios desse trabalho, foi o Heródoto Barbeiro. O Heródoto foi importante como referência, e o Heródoto foi importante para abrir portas também aqui em São Paulo, porque eu o conheci na TV Cultura. Nós apresentávamos lá na TV Cultura. Quando eu vim para São Paulo, ninguém tinha referência do meu trabalho no rádio, ninguém sabia que eu trabalhava em rádio, então todo mundo que me conhecia em São Paulo conhecia do trabalho que eu fiz na TV Globo como repórter. E quando eu estava na TV Cultura, já apresentando na TV Cultura, mas eu conversava muito com o Heródoto Barbeiro, porque ele já trabalhava na Rádio CBN, ele foi fundador da Rádio CBN, a gente conversava muito sobre rádio, sobre as coisas do rádio. Então ele sabia do que eu pensava. E finalzinho de 98, teve a oportunidade de cobrir férias lá na Rádio CBN, no lugar do Chico Pinheiro, que apresentava o programa do meio-dia, CBN Brasil, ou um programa que era no horário do CBN Brasil atualmente. E ele me perguntou se eu não queria ancorar o programa nas férias do Chico Pinheiro. Evidentemente que eu aceitei, foi uma baita oportunidade para mim. Fui lá ancorar, fiquei um mês, era para ficar um mês, fiquei 2, 3 meses, porque o Chico Pinheiro imediatamente saía. Ele saiu de férias e fechou contrato com a TV Globo. E foi para a TV Globo. E aí ficou um gap ali, desculpa pela palavra gap, mas enfim, ficou um buraco ali, porque eles precisavam contratar alguém, não era eu a pessoa que eles queriam. Eu lembro que na época eles disseram, elas estão procurando um nome de mercado mais forte, que precisa... até por questão comercial, né, para ter um impacto ali. O Chico era um cara que tinha um nome muito forte. E eu digo, tranquilo, enquanto vocês não encontrarem, estou eu aqui, fiquei talvez 1 ou 2 meses no máximo ali. E foi contratado o Hermano Henning. André Henning é o filho. O Hermano Henning foi contratado para apresentar aquele programa e eu saí. Continuei meu trabalho na TV Cultura, saí por um mês, mais ou menos. Um mês depois, o Heródoto me chamou de novo. Cara, você não acredita, abriu uma vaga no jornal das 5 da tarde, né, que durante muito tempo era o jornal da CBN segunda edição, mas na época era a CBN edição nacional, às 5 da tarde, um programa nacional, mesmas características do programa do meio-dia, e o programa antes era apresentado no Rio de Janeiro, vai ser apresentado em São Paulo, a gente quer um âncora daqui. Topa? Eu digo, evidentemente que topo, troquei lá, isso fez com que eu mudasse algumas dinâmicas lá na TV Cultura, porque eu apresentava Jornal da Noite, aí passei a apresentar o Jornal do Meio-Dia e tal, e fui. E ali fiquei eternamente na Rádio CBN. E o Heródoto foi, bom, então ele foi importante sim nesse sentido, porque ele me conheceu antes de estar no rádio, mas conheceu as minhas ideias de rádio, acreditou no que eu falava e apostou na minha carreira. Mas mais do que isso, o fato de eu poder trabalhar com ele e conhecê-lo me fez enxergar também o jornalismo de outras formas, de perceber algumas coisas que eram fundamentais para a nossa carreira. Então ele, sem dúvida, foi das pessoas mais importantes na minha carreira jornalística, pelo exemplo que ele dava, pelas coisas que ele fazia no dia a dia, pela abordagem no tema, pelo cuidado na apuração, pela seriedade que ele tinha e pela mente inovadora, criativa, porque ele nunca estava satisfeito com o que ele estava fazendo. Ele sempre queria fazer mais. E quantas vezes eu assisti o Heródoto levando para a diretoria da rádio uma ideia e aquela ideia não vingava, passava uma semana ele batia de novo naquele ponto
na terceira semana a mesma coisa. Muitas vezes ele até não conseguiu, mas ele não desistia, porque ele acreditava naquela ideia. E foi assim que eu aprendi com ele. Aprendi muito com ele e tive o privilégio de substituí-lo ou ocupar o lugar que era dele na Rádio CBN, quando ele saiu há 10 anos para trabalhar no Grupo Record, no Grupo Record, da TV Record, na Record News. E eu assumi o jornal da CBN, então aquilo você imagina o peso que foi para mim, por N motivos, publicamente exposto, no programa que tinha a cara do Heródoto Barbeiro e a personalidade dele, e no lugar de um cara que eu respeitava tremendamente. Então não foi nenhuma, nem duas, nem 1000 vezes que eu abri o microfone e eu pensava, será que o Heródoto faria isso? Pior. Que era uma coisa que eu pensava muito também em relação ao meu pai, tá? Será que ele está gostando disso? O que ele está pensando? Mais de uma vez isso passou pela minha cabeça. Sempre tive isso em relação ao meu pai, porque eu achava, e convenhamos, justiça seja feita. Meu pai, por mais crítico que fosse no jornalismo, ele era extremamente crítico. Em relação a mim, ele era um apaixonado por mim, então, por pior que fossem os meus defeitos, ele era capaz de não me criticar, de achar uma justificativa para aquilo. Então, não tem nem do que reclamar nesse sentido, ou talvez tenha, porque se ele reclamasse mais, eu teria melhorado mais. Mas que eu pensava muitas vezes, assim como eu pensava em relação ao meu pai, pensava em relação ao Heródoto, do tipo, o que será que ele está achando disso? Mas, enfim, foi extremamente importante para mim, sem dúvida, aqui em São Paulo, o trabalho que o Heródoto Barbeiro fez. E vocês tinham uma relação... Faz, continua fazendo. E vocês tinham uma relação muito legal na rádio, de brincadeira, de um pegava no pé do outro, e a Kombi, não sei o quê. E essas coisas tornavam o programa extremamente familiar, né, para as pessoas que estavam ouvindo. Era uma coisa extremamente impressionante, né? Sem dúvida. Claro que para isso nós precisávamos ter criado e criamos uma certa intimidade, porque é importante a gente lembrar, e a gente vê muito disso hoje no jornalismo, as pessoas querendo dar uma certa informalidade na notícia ou na relação. Só que, Fernando, se essa intimidade entre as pessoas não existir, aquilo fica artificial. E nós tínhamos essa intimidade, nós nos conhecíamos, nós nos respeitávamos e, ao mesmo tempo, nós sabíamos brincar um com o outro. E isso tem muito a ver com o negócio rádio. Porque é preciso entender que o rádio não é só uma mídia. O rádio é um jeito de comunicar. E aquilo que nós fazíamos um com o outro passava por essa forma de comunicação. E essa é uma comunicação que você tinha de fazer de forma muito cuidada. Vamos lembrar que nós dois trabalhamos numa emissora, ou trabalhávamos juntos em uma emissora que tinha a notícia como principal produto. E a notícia é algo muito sério. Você tem que ter muito cuidado a maneira que você aborda. Mas nós conseguimos dar um tom de informalidade sem perder a responsabilidade. Isso nos fazia estar sintonizado com um novo momento que o rádio vivia. Porque aquele que nos ouve precisava ter esse envolvimento com a gente, na forma de a gente conversar. Aquele que nos ouve precisa compreender que eu estou ao lado dele. Ao longo dos anos, e no início do rádio, aqueles que apresentavam no rádio eram considerados os deuses, né, da comunicação, os deuses da voz. Eu vou retomar o início da história lá, a minha história, quando o meu pai, que apresentava, como disse o correspondente Renner, que era uma espécie do Jornal Nacional do Rádio Brasileiro, ou do Rádio Gaúcho, e ele me levava para dentro do estúdio da rádio, pequenininho, me fazia ficar sentado do lado dele. Naquela época, só entrava no estúdio da rádio, era um lugar sagrado, o Deus da voz, o apresentador, e ninguém mais. E ai de alguém que fizesse algum barulho enquanto você estivesse falando naquele microfone. E claro que isso tinha muito a ver com o fato de que os microfones naquela época não tinham a qualidade que tem hoje, então qualquer barulho podia ser captado de maneira errada, e o som que você recebia no seu rádio não tinha a qualidade que tinha hoje. Então você precisa ter uma qualidade muito forte na captação daquilo,
e só o áudio da sua voz. Então isso explica um pouco por que aquilo era tão fechado. Mas claro que aquilo criou uma áurea em torno dessas pessoas. Então eles eram os deuses da voz. A locução era distante das pessoas. E isso era quase que proposital. Então o respeito que havia era, eu vou ouvir esse noticiário de joelhos. E eu confesso a você que no Rio Grande do Sul quase havia isso, uma reverência quando, por exemplo, entrava a característica do correspondente Renner, que era uma coisa maravilhosa. Se procurar na internet aí, você vai encontrar hoje esse som, mas era uma coisa mais ou menos assim, se é que eu me atrevo a tocá-la aqui de memória. Aquela coisa do rádio, né? Muito chamativa, e aquilo era uma marca. Eu fiz o meu trabalho de conclusão no jornalismo falando do correspondente Renner, e eu ouvi vários depoimentos de pessoas, por exemplo, pelo interior do Rio Grande do Sul, em restaurantes, por exemplo, de estrada, de beira de estrada, e eles não tinham televisão pendurada, eles tinham rádio, né, pendurado no restaurante. E tem uma história, por exemplo, de um garçom que me dizia o seguinte: aqui, quando chega 1h, faça um silêncio no salão, até os talheres do almoço fazem menos barulho, que as pessoas silenciam para ouvir o que o correspondente Renner está falando. Então veja como era. O que eu quero dizer? Desculpa se eu me estendo às vezes demais nessas falas aqui. Não, manda bala que o espaço é seu. Mas, Fernando, eu me entusiasmo muito com essas histórias, eu acho elas sempre muito ricas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: com o tempo, essa proximidade maior com a audiência se fez necessária. As pessoas tinham que fazer parte daquele discurso, daquela narrativa que nós estamos fazendo. E por isso aquela relação, voltando ao início da nossa questão aqui, com o Heródoto era muito enriquecedora, porque as pessoas já ligavam o rádio esperando para ouvir o que ele ia falar de mim e esperavam depois a minha resposta em relação a ele, torciam por um e por outro. E ao torcer por um e por outro, se envolviam naquilo. Mas não só naquilo, porque essa é talvez a grande questão. Porque no momento em que você aproximava aquelas pessoas, você fazia com que a mente delas se abrisse para absorver não só aquela narrativa, aquele entretenimento, mas também todo o conteúdo que vinha junto com ele. Então você aproximava as pessoas de você, criava fidelidade nesta relação e fazia com que elas absorvessem mais a informação realmente importante e necessária naquele processo. Não, isso não foi planejado, sentado em uma mesa, desenhado, né, para que se fizesse esse trabalho. Isso foi surgindo quase que de forma natural. Isso foi surgindo, claro, por provocações que o Heródoto Barbeiro fazia. Porque ele não fazia isso só comigo. O Heródoto tinha uma coisa, e eu vou contar, né, de dois repórteres que eu acho que eram a essência do rádio quando faziam suas reportagens, que ele conseguia criar um envolvimento com a Kátia Toffoleto e com o Paulo Massini. Kátia Toffoleto, um corintiana de coração, né, de alma, e o Paulo Massini, um palmeirense de primeira mão. E ele conseguia gerar naquela conversa com os dois, às vezes eles estavam na reportagem de rua logo cedo, ou estavam no helicóptero e tal. Aquela conversa que ele criava entre os dois, aquilo fazia com que o ouvinte, ele ligava o rádio de manhã cedo para ouvir aquela conversa. Ele sabia, quando terminava o jogo do Corinthians, que eu quero ver o que a Kátia vai falar amanhã. Aliás, isso acontecia comigo em relação ao Grêmio. O que isso gera? Intimidade com o ouvinte, com o público. Familiaridade com as pessoas. E é o que a gente precisa. Né? Num cenário em que a informação é praticamente um commodity, ela pode ser padronizada, entregue para todo mundo, ela está à disposição. O que o público busca? Busca aquele que vai entregar essa informação da forma mais próxima, mais íntima que puder. E o rádio, por natureza, tem essas características e nós devemos saber explicar. O rádio não é só uma mídia, é o jeito de comunicar. Isso que você faz aqui, Fernando, tem muito a ver com rádio. O podcast é um produto do rádio. Pode até estar sendo produzido por outras mídias, como nós vemos hoje. Portais, televisão, jornais, a internet, produtores independentes trabalhando nesta plataforma que é o podcast. Mas a origem do podcast
é o fazer rádio, é o jeito de comunicar. Então isso é muito legal. E era isso que era possível de fazer lá no tempo que eu aprendi com o Heródoto Barbeiro, em função dessas brincadeiras que nós temos um com o outro. E você comentou dessa questão dessa proximidade que o rádio traz, né, aos ouvintes, né? Você acredita que as redes sociais, por exemplo, hoje a CBN transmite o programa através do YouTube também. Você acredita que as redes sociais trouxeram ainda mais essa proximidade com o ouvinte? Eu não tenho dúvida disso, Todas essas plataformas se fizeram necessárias para que a gente pudesse levar o nosso conteúdo até eles. Eu vou lembrar uma historinha lá de 2009, não, 2009 nada, bem antes disso. Eu comecei em 98, 99, em 2000 eu apresentava já o CBN São Paulo, tá? Eu fui muito rapidamente para o CBN São Paulo, lá no início da nossa conversa, quem está aqui nos acompanhando vai lembrar, eu falei da minha ligação com a cidade de São Paulo já na primeira reportagem que eu fiz, né? E aí me desculpa se eu não vou responder direto isso que você está dizendo, eu vou abrir um parênteses aqui. Teve um momento na minha carreira lá na Rádio CBN que foi extremamente importante para mim, porque eu apresentava o CBN Edição Nacional às 5 horas da tarde, e o Miguel Dias, os grandes radialistas que o Rádio São Paulo teve, saiu da Rádio CBN para ir para a TV Record. Aliás, sou grato à TV Record, nunca trabalhei lá, mas sou grato porque eles levaram o Miguel Dias, eu fui trabalhar no lugar do Miguel Dias, depois eles levaram o Heródoto, eu fui trabalhar no lugar do Heródoto. Mas, enfim, e minha mulher trabalhou durante um bom tempo lá, depois de ter saído da TV Globo, foi trabalhar na TV Record também, foi a última passagem dela no jornalismo do dia a dia. Mas, enfim, o Miguel Dias foi para a TV Record e abriu esse espaço no CBN São Paulo, a rádio começou a procurar algum apresentador, e eu fui conversar com o chefe de reportagem na época, com o coordenador de jornalismo na época, que era o Zalo Comuti, e disse para ele, eu quero apresentar o CBN São Paulo. E ele tomou um susto, porque eu apresentava um programa nacional, em rede nacional. Por que eu ia querer fazer um programa local? Eu disse, eu quero fazer o CBN São Paulo, porque eu acredito muito no potencial desse programa, porque, para mim, trabalhar para a cidade de São Paulo vai ser marcante na minha carreira, e você fazer alguma coisa para São Paulo é o mundo. Então, isso é muito importante. Eu lembro que lá atrás, quando eu trabalhava na TV Globo, eu tinha ouvido de algumas pessoas lá dentro que eles diziam sempre isso, assim, né? Quando você trabalha no Jornal Nacional, talvez o público não saiba diferenciar o seu nome, né? Mas se você trabalhar no helicóptero de São Paulo, as pessoas sabem quem você é, né? Porque fica muito marcante ali. E a cidade é muito intensa. Bom, e eu pedi para trabalhar no CBN de São Paulo, fui trabalhar no CBN de São Paulo, eu tinha um objetivo muito grande de transformar o CBN de São Paulo numa espécie de fórum de discussão dessa cidade, e eu tive o grande prazer de poder tornar aquele programa neste fórum de debates de temas importantes que a gente teve aqui que tinha aqui na cidade de São Paulo, no estado de uma maneira geral, mas na cidade principalmente. Fui fazer lá o CBN São Paulo. Bom, estou aqui contando isso, até porque eu esqueci da tua pergunta inicial agora, né? Você viu que eu fui fugindo do assunto e perdi o ponto inicial. Isso faz parte do excesso de querer contar as histórias. Mas é que é muita história, não tem jeito. Não, mas enfim, mas vamos lá. Nós estávamos falando aqui dessa questão do CBN São Paulo, dessa relação com as pessoas, de como você vai se fortalecendo e como o rádio passa a ser importante nesse processo. Eu saio do CBN Edição Nacional, vou para o CBN São Paulo, e lá no CBN São Paulo, quando eu cheguei na CBN, aliás, em 98, estava acontecendo uma transição. Nós estamos falando aqui das plataformas de internet, redes sociais. Das proximidades. Das proximidades. Voltei lá, rebobinei a fita do meu cérebro para chegar até lá. Isso acontece na minha memória, porque eu vou pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Quando eu comecei em 98 na Rádio CBN, a Rádio CBN estava deixando de noticiar ou de informar o telefone do ouvinte, o famoso telefone do ouvinte, para colocar à disposição o e-mail do âncora. Aquilo era quase uma revolução. Aliás, foi, porque nós recebíamos crítica das pessoas dizendo o seguinte: vocês são uma rádio elitista, vocês estão tirando o direito das pessoas
mais simples, falarem com a rádio. E o tempo provou que não era verdade, até porque o telefone do ouvinte, só uma pessoa conseguia falar por vez. E mesmo assim não falava com quem ele queria, falava com quem atendesse o telefone do outro lado. E necessariamente aquela informação não ia à frente, ele não tinha nenhuma ideia se ela chegaria à sua fonte principal. Com o e-mail, as pessoas começaram a escrever diretamente para o âncora. Então eu falava uma coisa no rádio, o cara mandava uma mensagem para mim. Naquele primeiro momento, eu percebi, foi quando eu comecei a trabalhar com a ideia do ouvinte internauta, né, que as pessoas ainda não conseguiam, naquele momento não se ouvia o rádio pela internet, mas as pessoas estavam já na internet fazendo seus trabalhos e ouvindo o rádio. Daí a ideia do ouvinte internauta. E se as pessoas me escreviam, eu digo, eu tenho que responder para elas. Eu passei a responder para elas. Ao mesmo tempo, eu percebi uma outra questão. Muitas pessoas escreviam para mim reclamando de alguma coisa que eu não teria dito. E eu digo, opa, para aí, mas eu disse isso. Sim, mas ela não está ouvindo, até porque isso é tradicional do rádio. A audiência do rádio é rotativa. Eu tinha um programa de 2 horas, nem necessariamente as pessoas não ouviam 2 horas, ouviam um trecho do programa. E aí eu criei uma ferramenta, no dedão mesmo, que é o seguinte, eu convidava as pessoas, manda seu e-mail para cá, e você, no final do programa, vai receber um resumo de todas as notícias. Com o tempo, eles deram o nome de newsletter para isso. Para mim, era só um e-mail com o resumo das notícias. Então, no final do CBN de São Paulo, eu sentava, eu escrevia ali um resumo do que a gente tinha colocado no ar e mandava para aquele grupo de ouvintes que eu tinha cadastrado por conta própria, numa planilha minha, não tinha nenhuma tecnologia muito especial para aquilo, e mandava para todas aquelas pessoas aquela informação. E por quê? Porque eu percebi o seguinte, as pessoas talvez não ouçam o programa, certamente elas não ouvem todo o programa, e talvez elas não ouçam o programa todos os dias. Mas eu preciso ter o meu nome e o nome do meu programa na memória dela, para que ela se lembre o seguinte, opa, quero ouvir notícia, então vou ouvir da CBN. Quero ouvir o programa, então vou ouvir o Milton. Ou seja, todo dia ela recebia no e-mail dela um resumo das informações ou uma lembrança de que, opa, tem o CBN São Paulo, hoje eu não ouvi, vou ouvir amanhã. Opa, eles estão discutindo isso, talvez valha a pena. Estou falando isso, porque veja que era uma rede social ainda da Idade da Pedra que se tinha ali, naquela relação. E aquilo só veio a crescer com toda a tecnologia à disposição. Por isso eu nunca tive dedos para incluir no meu dia a dia na programação qualquer plataforma que surgisse. Para você ter ideia, quando o Twitter surge, e boa parte das pessoas sequer conhecia o Twitter, eu criei a minha conta e o meu perfil e passei a noticiar no rádio. Então as pessoas às vezes escreviam um e-mail para mim e diziam assim, o que é esse negócio de Twitter? Eu lembro uma vez um ouvinte que me escreveu e disse assim, minha avó ouve você todo dia, ela quer saber o que é Twitter, porque ela quer ter um, porque você só fala desse negócio aí. Enfim, mas o que era isso? É uma forma de trocar informação. Ao longo do tempo, as plataformas, as redes sociais, passaram a ser também fonte de informação, não só fonte de relacionamento. E como fonte de informação, nós não podemos abrir mão, porque muitas das mensagens que vão ser transformadas em notícias depois circulam por essas redes. E se nós soubermos aproveitar bem o potencial desse material, isso vai fazer com que a gente tenha um volume de informação melhor para entender o que é realmente relevante ou não naquele momento, sem ser refém da rede social, porque esse é um cuidado que todo jornalista profissional deve ter. No seguinte sentido, o fato de um assunto estar circulando em alta velocidade e quantidade em rede social não significa necessariamente que aquele fato seja notícia, e notícia relevante. Então, esse é um cuidado que nós, jornalistas profissionais, temos que ter quando tratamos disso. Senão, nós não precisaríamos mais fazer aquela seleção de informação que o jornalista se capacita para fazer, ou deveria estar capacitado para fazer. Bastava olhar o Trend Topic e copiar tudo o que estava ali. E a gente sabe que se a gente copiar o Trend Topic, muito provavelmente nós vamos levar informação inútil para o nosso ouvinte. E nós vamos perder a qualidade. Quando a pessoa liga o rádio para nos ouvir, ela liga em busca exatamente desta capacidade que nós temos que desenvolver como jornalista, de saber oferecer para ele aquilo que entendemos ser
a melhor e mais precisa informação possível. A informação que vai transformar o dia dele. Então, as plataformas de internet, que foi a origem dessa nossa conversa aqui nesse momento, com a pergunta que você fez, são extremamente importantes, precisam ser exploradas e nós temos de estar em todas elas. Hoje, para ter ideia, eu apresento o Jornal da CBN, exatamente desse mesmo espaço em que estou, desde março do ano passado, confinado aqui na minha casa em função da pandemia. Eu apresento o Jornal da CBN daqui para o rádio, sim, poderia dizer para o streaming do rádio, né? Mas para o dial do rádio. Mas também estou no canal da CBN no YouTube, também estou no Facebook com imagens, também estou no Twitter com imagens, também estou no Globoplay com imagens. E o que mais me surpreende é quando ouvintes mandam fotos minhas e da Cássia Godoy com o nosso carão naquela tela gigantesca 4K que ele tem em casa, e eu fico pensando, por que esse cara tem essa televisão e ele liga a TV para ouvir rádio? Porque no fundo, o que ele quer é aquela companhia do rádio, independentemente da plataforma em que ele está recebendo. Ele quer o jeito de comunicar do rádio. E hoje não há espaço melhor para a construção de relacionamento de um com os outros do que no território da voz. E eu digo esta frase, copiando frase que não é minha, mas do antropólogo Michel Conforado. Michel Conforado, que numa entrevista recente que concedeu no canal de YouTube da minha mulher, 10% mais, falando sobre novos hábitos ou hábitos que se expressaram durante a pandemia, chamou a atenção para este hábito da voz, do áudio, do potencial que isso tem. Não por acaso, de todas as plataformas, mídia, chame como quiser, isso que nós dois estamos fazendo aqui agora, Fernando, o podcast foi a mídia que mais cresceu diante do público na pandemia, que ganhou o maior número de ouvintes durante a pandemia. E isso é enriquecedor, porque é a voz. Estamos trabalhando no território da voz. O rádio tem que saber trabalhar no território da voz, usando todas as plataformas, mesmo que essas plataformas só tenham texto ou só tenham imagem. É isso aí. Milton, falando um pouquinho de tecnologia, qual foi a tecnologia, assim, a inovação que te trouxe o maior benefício dentro do rádio? No sentido, assim, que antes você tinha que fazer um monte de coisa, um monte de trabalho ali, e aí veio uma tecnologia nova que te facilitou a vida pra caramba aí. Você tem alguma coisa aí, nesse sentido, que você pode compartilhar, que você lembra? A internet como um todo foi transformadora na minha vida e na vida do jornalista. A possibilidade de buscar informação com muita rapidez, quer dizer, é genial, é sem dúvida, principalmente para nós, que trabalhamos em uma mídia imediatista, como é o jornalismo de rádio, a possibilidade de levantar essas informações transformou a forma de fazer o rádio e facilitou a nossa vida. Então, a internet como um todo e os seus canais de busca permitiram isso. Ao mesmo tempo, isso nos remeteu a um outro trabalho, porque nós precisamos ter muito cuidado com tudo aquilo que as mídias digitais, os softwares e as próprias ferramentas que você tem aí à disposição nos oferecem, porque nós não podemos ser refém deles. Nós temos que saber usá-los. Tem uma famosa história que sempre diz o seguinte: na sua relação com a mídia eletrônica, ou na sua relação com a tecnologia, seja muito mais Santos Dumont do que Charles Chaplin. Porque Charles Chaplin foi vítima da tecnologia. Santos Dumont usou a tecnologia a seu favor. Quando ele desenvolve o relógio de pulso, ele usa uma tecnologia, uma técnica que existia para beneficiá-lo. Porque como ele não podia conduzir o seu avião olhando o relógio de bolso, ele bota no pulso. Então, seja mais Santos Dumont do que Charles Chaplin na sua relação com a tecnologia. E nós, jornalistas, tivemos que aprender isso. Nós não podemos fazer aquela pesquisa barata que se costuma fazer nos buscadores de informação, nos buscadores de notícia que nós temos hoje, que é o Google, que você coloca lá uma palavra
e ele te remete a uma série de informações e você se satisfaz com o primeiro link que ele oferece para você. Deixa para o menino da quinta série fazer isso. Nós, obrigatoriamente, temos que, através das tecnologias de busca, ir nas fontes confiáveis. Aliás, fazer aquilo que o jornalista, durante toda a vida, teve que fazer. Nós, na vida, Fernando, nós tivemos que escolher com quem conversar. Nós sempre tivemos muitas fontes à disposição. Fontes presenciais, pessoas para as quais, ou as quais nós procurávamos presencialmente, ou para as quais nós ligávamos em busca de uma informação. E nós sempre tivemos que saber diferenciar o seguinte: qual é o interesse desta fonte ao me passar essa informação? Qual é a credibilidade dessa fonte? O que está em jogo nessa informação que ele está me passando? E depois de levantar aquele dado com uma fonte que você considerava confiável, apurar com outras pessoas e outras fontes se aquilo era um fato, se aquilo era verdadeiro. Toda essa apuração para eu poder levar ao ar a informação que eu queria para o meu público da forma mais precisa possível. É aquilo que faz o jornalista, a busca da verdade possível. Pois, diante disso, toda essa tecnologia de busca de informação nos permitiu ficar muito mais próximo destas pessoas e dessas fontes. Nos ofereceu uma quantidade de fontes incrível, mas, ao mesmo tempo, nos obriga a criar esse filtro. Uma coisa, eu lembro sempre, um dos livros que eu escrevi, foi Comunicar para Liderar, ao lado da doutora Leni Quirilos, fonoaudióloga, gente muito querida e amada no meu coração. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar e desenvolver projetos na área de comunicação ao lado dela, e por isso sempre reforço e digo isso quando estou conversando com alguém. Porque elogio a gente não deve economizar não, viu, Fernando? Diga logo para as pessoas, é bom que as pessoas saibam, é bom que você diga, você nunca sabe quando terá uma segunda chance para dizer aquilo, e é muito triste quando a gente vê que alguém se foi da nossa vida ou a gente foi embora da vida e não teve a oportunidade de dizer para aquela pessoa: eu te amo, eu gosto muito do seu trabalho, eu te admiro. Mas, enfim, vamos lá. Sem perder o foco aqui dessa minha resposta. No livro Comunicar para Liderar, a gente publicou uma série de pesquisas. E várias daquelas pesquisas eu fui buscar na internet. Poxa, você usou o Google, Milton? Sim, mas eu fui buscar na internet como? Eu entrei num dado que eu queria. A partir daquele dado, eu procurei ali qual era o link que me levava à fonte primária daquele dado, e através dela eu consegui entrar em bancos de dados de universidades no Brasil e fora do Brasil, e lá no banco de dados da universidade eu fui na pesquisa original. Então, assim, eu jamais conseguiria fazer isso numa pesquisa presencial. Eu teria que sair do Brasil, eu teria que ir para um banco, para a biblioteca daquela universidade, e a internet nos ofereceu isso. Então, isso é transformador. Exige que você tenha esse cuidado na informação que você pega. Confiar, confirmar, apurar, ampliar o número de fontes. E talvez isso tenha sido o mais transformador de tudo. Mas é lógico, e aí, Fernando, eu quero dizer para cada um que está nos ouvindo aqui, e você é prova disso, porque se você tivesse lá a minha idade e quisesse fazer a mesma coisa que você está fazendo agora, lá nos seus 20 anos, né, lá atrás, ou nos meus 20 anos, e eu dissesse assim: quero fazer um programa de rádio. Naquela época não tinha podcast. Sabe o que eu precisava para fazer aquele programa de rádio? Eu precisava da parcimônia do dono de uma emissora de rádio. Eu precisava convencer o dono de uma emissora de rádio que eu tinha a capacidade de sentar à frente do microfone e colocar no ar aquilo que eu penso e dizer aquilo que eu tinha. Evidentemente que era praticamente impossível. Ou eu gravaria em casa, no meu gravadorzinho, dava play rec, e depois eu, numa fitinha cassete, eu mandava aquela fitinha cassete vai e volta para os meus amigos, para eles me ouvirem fazendo um programa qualquer sobre um assunto qualquer. Impossível de distribuir. Hoje, qualquer cidadão pode produzir informação e tem todas as tecnologias diante de si, em áudio, em vídeo, em texto. E nós ganhamos este poder. Isso foi muito importante e transformador para a sociedade como um todo, porque isso fez com que se democratizasse a busca da verdade. Deu responsabilidade também, e essa responsabilidade não está assumida na plenitude por cada um dos cidadãos. Muita gente não entendeu ainda que esse poder que tem de produzir uma informação, de publicar algo numa rede social e distribuir para sua quantidade enorme de seguidores, isso tem uma responsabilidade muito grande.
Você é o que você compartilha. Você constrói sua reputação a partir daquilo que você compartilha com os outros. E isso é fundamental que a gente tenha consciência. Nem todos temos. E causamos uma série de estragos aí na qualidade da informação que circula, na formação das pessoas. Mas estas tecnologias de informação, elas foram transformadoras na nossa vida porque deram potencial para cada cidadão levar a sua mensagem até os diversos grupos, a quem estivesse interessado ou a quem ele pudesse alcançar naquele momento. Isso foi transformador. Poderia pensar em uma série de outros softwares, instrumentos, ferramentas, mas talvez eu possa resumir aqui, porque essa é uma provocação que você me fez e eu nunca tinha parado para pensar aqui que resposta dar se a pergunta fosse essa, por isso eu precisei fazer e me alongar aqui nessa história. As tecnologias de informação que surgiram ao longo do tempo, elas foram transformadoras na vida da sociedade e transformadoras para o trabalho que eu realizo. Ô, Milton, e falando aí sobre essa questão da informação e dessa responsabilidade que a gente tem como distribuidor de conteúdo, né, seja em qual mídia você estiver aí propagando a sua informação, já aconteceu de você transmitir alguma informação errada? Com certeza. Muitas vezes, mais do que eu gostaria. E esse é um cuidado que nós jornalistas devemos ter. E esse é um erro que nós jornalistas podemos cometer. Você levar ao ar uma informação que está errada. Mas aí, e eu vou te pedir licença novamente, Fernando, porque você sabe que quando eu vou na igreja, a primeira coisa que eu faço é rezar o Pai Nosso. Eu sou católico por formação. Igreja, aliás, que está aqui na esquina da minha casa. Para quem me acompanha aqui proximamente, sabe que em 30, 40 passos eu chego na Capela de Santa Susana, que fica aqui ao meu lado, que por incrível que pareça não visito mais desde o início desta pandemia, e não o faço por motivos óbvios. A visito pela internet, assisto às missas todo final de semana através da internet, rezadas bem pertinho da minha casa, muitas vezes. Mas, enfim, o que eu queria dizer para você é o seguinte: todas as vezes que eu vou na igreja, eu rezo o Pai Nosso. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ocupar um espaço de comunicação como esse que você me cria, eu tenho o meu mantra. E me sinto na obrigação, no compromisso de rezar este mantra para as pessoas que me ouvem. E qual é o meu mantra quando nós entramos nesse tema que nós estamos entrando nesse momento? Porque você falou aqui sobre precisão de informação, notícia errada e busca da verdade. O meu mantra é o seguinte: amigos, não caiam nesta conversa daquilo que se determinou chamar de fake news. Se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. É falcatrua, é mentira. O princípio da notícia é a busca da verdade. Da falcatrua é a entrega da mentira. Isso faz uma tremenda diferença para responder isso que você acabou de me perguntar. Você, como jornalista, já não deu uma notícia errada? Sim, infelizmente eu dei. E hoje o jornalista talvez dê mais notícias erradas do que deveria. Mas eu lembro uma frase de Carlos Eduardo Lizin Silva, que foi um dos ombudsmans do jornal Folha de São Paulo, que ele dizia o seguinte: 80% dos erros dos jornalistas se dão por preguiça, pressa e ignorância. Eu nunca soube o que eram os outros 20%, talvez seja má fé. Mas, enfim, vou ficar com esses 3 pontos que não justificam nossos erros, mas explicam de alguma maneira. Talvez por preguiça, pressa e ignorância, a gente cometa alguns erros. Talvez por não ter apurado a informação como nós apuramos, a gente falhe no exercício da nossa profissão. Mas o jornalista profissional tem a obrigação de, no momento em que deram a informação errada e percebeu que essa informação está errada, corrigi-la, assumir esse erro e, talvez, assumir todas as responsabilidades que uma notícia errada nos remete. Quais são elas? Pagar com a nossa reputação, que talvez seja a mais cara de todos, o preço mais caro que a gente pague. Pagar por indenização, porque o cidadão tem o direito, o cidadão que se sentir prejudicado tem o direito de processar o jornalista e a empresa jornalística por um erro de informação.
e pagar com o seu emprego, se for o caso. Isso é uma grande diferença em dar uma notícia errada e publicar uma informação falsa, ou aquilo que chamam de fake news. E aí, repito, se é fake não é news, se é falso não é notícia. E por que digo isso? Porque quando você desenvolve um produto na busca da verdade, quando você quer publicar uma notícia, você tem seus princípios, tem seus valores e tem as suas responsabilidades. E não tem o anonimato. Notícia tem CNPJ e CPF. CNPJ e CPF que podem ser processados se ela for mal construída e mal publicada. Quando você tem a intenção de enganar o cidadão com a desinformação, que é o nome que eu prefiro, ou com a informação mentirosa, que são os nomes que eu prefiro para falar em fake news, quando você faz isso, você faz no anonimato, e você faz para prejudicar o outro, e você faz consciente do erro que está cometendo, e você faz de forma estratégica, construindo a mentira a partir, muitas vezes, de fatos verdadeiros, sofismando, e isso é muito cruel. E se nós temos hoje, na sociedade contemporânea, algo criminoso que acontece, é o trabalho daqueles que estão por trás da desinformação. Porque a informação falsa, e eu não estou falando notícia falsa, a informação falsa mata, prejudica, destrói, e cada um dos cidadãos tem responsabilidade hoje na sociedade de saber apurar uma informação que vai levar à frente, saber que aquela mensagem que ele está recebendo, ou saber como identificar se aquela mensagem que ele está recebendo é verdadeira ou não. Isso, seja na mensagem que recebeu através de um veículo tradicional de comunicação, um veículo que talvez ele até tenha alguma credibilidade na relação com o seu ouvinte, isso através daquela mensagem que você recebe de um amigo, de um colega de trabalho, de um familiar. Simplesmente mandar em frente uma informação nas suas redes sociais, com aquele selinho que você acredita ser um habeas corpus preventivo, né? Não sei se é verdade, mas me contaram. Simplesmente fazer isso não elimina a sua responsabilidade. Você tem que ser muito responsável por aquela informação que você passa à frente. Seja ela, tenha ela o conteúdo que for. Até se for um meme. Porque muitas vezes, e eu não estou dizendo não compartilhe os seus memes, porque tem coisas e graças muito legais de a gente compartilhar, brincar com o outro, afinal de contas, o entretenimento faz parte da nossa vida, mas até na hora de mandar um meme para frente, você tem que, antes de enviar, pensar a seguinte: estou prejudicando alguém a fazer isso? Ao fazer isso, eu estou atacando uma pessoa de forma injusta? É o meu papel? E eu não estou dizendo, mais uma vez, que você não deva levar à frente, mas faça essas perguntas antes de mandar à frente. Porque, às vezes, sem perceber, uma brincadeira é preconceituosa, prejudica uma comunidade, ataca o íntimo de uma pessoa, e aí você tem que pensar, vale a pena? É isso mesmo que eu quero? Se você respondeu a si mesmo que sim, faça isso de forma consciente. Mas o que eu estou pedindo aqui é que a gente crie essa consciência de que nós ganhamos o poder de ser um produtor ou reprodutor de informação. E ao ganharmos esse poder, temos também a responsabilidade de pensar antes de levar à frente uma informação. Lembre-se, se é fake não é news, se é falso não é notícia. Foram muito capciosos aqueles que criaram esta estratégia da desinformação, porque eles usam a arquitetura da notícia e usam neste produto o nome notícia, que é produto próprio do jornalismo, para confundir as coisas. Quando uma autoridade vê no jornalismo uma informação que não lhe interessa, que vai contra o seu interesse, ele aponta o dedo e diz assim: isso é fake news. Quando ele diz isso, ele quer colocar tudo no mesmo balaio de gatos. E que os meus gatos entendam quando eu digo isso não é uma expressão, Fernando, preconceituosa com os gatos, não.
mas é que fica tudo muito parecido. E é exatamente essa a ideia da autoridade pública que não gosta da busca da verdade. Fazer com que tudo fique meio confuso, verdade e mentira se misturem, e a partir desta mistura, aquilo que ele quer levar ao público, que é a mentira, se expresse de uma maneira maior. E é estratégico, é política de poder quem trabalha dessa maneira, Fernando. Mas sim, Milton, Fernando, desculpa. Não, para responder lá no início que você disse, sim, infelizmente, já levei informação errada ao ar. Mas todas as vezes que isso foi identificado, eu pedi desculpas e fui profundamente cobrado pela notícia errada. Eu acho que isso que é importante também, a gente reconhecer o erro, né? Pedir desculpa justamente pelo erro cometido, porque eu acho que a gente é falho, a gente não tem como ser perfeito e preciso em todas as vezes, principalmente ali diariamente, né, fazendo aquilo lá, uma hora a gente erra. É igual dirigir, uma hora às vezes você acaba batendo no carro do outro, ou alguém batendo em você, isso pode acontecer, né? Agora, qual que foi o erro, se já teve também, mais doido, mais engraçado aí que você já cometeu no rádio ou na televisão? Eu tenho memórias muito seletivas, sabe? Então isso faz com que os meus grandes erros eu não consiga lembrar muito bem, não. Tenho uma maior dificuldade para lembrar deles. Eu posso lembrar de algumas histórias curiosas. Isso eu posso lembrar com você. Eu, quando fui repórter de campo, isso aconteceu 2 vezes. Quando eu fui repórter de campo no esporte, numa época bem diferente dessa, em que nós podíamos trabalhar realmente dentro do campo. Então tinha uma coisa que era curiosa, quando você ficava ali, e na época você tinha aqueles microfones com um fio gigantesco, né, que você tinha que arrastar para lá e para cá, era quase assim como uma questão de honra. Assim que o juiz apitasse final do jogo, você partia em corrida em direção ao craque do jogo. O cara que fez o gol, o cara que gerou a polêmica, a notícia do jogo. E você saía correndo para dentro de campo, segurando aquele microfone, para ouvir a primeira palavra dele, como se aquilo fosse mudar o mundo, né? Mas, enfim, era a nossa missão. Então, assim, à medida que o jogo ia terminando, os repórteres de campo iam se aproximando da linha lateral, e pegando aquela fiação e puxando, e você ficava olhando o seu concorrente, né, para ver como é que eu vou correr na frente dele, cortar a frente dele para chegar antes aqui no cara. E ficava lá mirando o jogador, né? Quem é o cara que eu vou correr? Teve casos em que o juiz forjou que ia apitar o final do jogo e todo mundo saiu correndo para dentro do campo, teve que voltar vergonhosamente, né? Mas teve um caso em que, quando o juiz apitou o final do jogo, eu saí correndo. Eu estava tão focado naquilo que eu tenho que chegar naquele jogador lá antes de todo mundo, e eu tinha uma vantagem, né? Porque naquela época eu ainda fazia esporte de alto nível, então isso me dava uma condição física, né? E uma velocidade muito grande. E eu cheguei. Só que eu cheguei com a mente tão focada em outras coisas que eu simplesmente esqueci o nome daquele jogador. Eu não lembrava o nome dele. E aquela coisa do jogo, né? Terminou o jogo, o cara tirava a camisa. Hoje eles são cheios de cuidados para fazer isso, né? Mas, enfim, eu não conseguia nem ver o número do jogador quando eu estava chegando. E quando você começa a pensar, isso é uma coisa que o cérebro nos traz. Quando você começa a se aproximar de alguém, não precisa ser nem na reportagem, você no dia a dia, vai encontrar alguém, está indo ao supermercado, encontrou alguém, você diz, nossa, eu conheço esse cara, como é que é o nome dele, eu sei quem é. Quando você começa a fazer esse exercício, pode contar que o cérebro vai trair você. O cérebro, algum bichinho lá dentro vai dizer, você não vai lembrar, vou te sacanear hoje. Não, você está quase acertando, mas eu não vou te dar uma chance. E claro que você não vai lembrar, porque bate um desespero, né, na gente. Bom, mas enfim, claro que isso aconteceu comigo. Mas eu não tive dúvida. Eu corri e eu simplesmente estiquei o microfone para ele, abri o microfone, e foi muito curioso, porque ele começou a falar sem que eu fizesse nenhuma pergunta. Então, assim, foi engraçado, porque nem o ouvinte sabia quem estava falando, ou talvez soubesse pelo que ele estava falando, nem eu lembrava do nome dele, nem o locutor do rádio entendeu por que eu botei alguém sair falando sem dizer quem era, e pior, durante toda a fala dele, eu não conseguia lembrar o nome dele. E aí a única coisa que me restou foi puxar o microfone e dizer, esse foi o grande destaque do jogo fulano de tal. E até hoje eu não lembro mais o nome daquele jogador. Isso foi se repetir depois
numa segunda oportunidade. Também nesta ansiedade de querer botar alguém a falar. Eu lembro que foi uma final de campeonato gaúcho qualquer, em que o Grêmio foi campeão gaúcho, e naquele tempo também os jornalistas não só podiam entrar no campo, os jornalistas de esporte, como eles podiam entrar no vestiário. Era uma coisa muito, muito estranha, né? Porque o jogador estava ali, trocando de roupa, tomando banho, e você estava lá entrevistando os caras. E o Grêmio foi campeão do Campeonato Gaúcho, então era festa no vestiário do Grêmio. Eu fazendo a minha festa também, né? Do meu jeito. Mas eu estou lá dentro, e aí todos, 2 ou 3 repórteres dentro do vestiário, da rádio, para ouvir as principais fontes, e todo mundo querendo falar, né? Todo mundo querendo entrar. Então, o cara terminava uma entrevista, fulano, aí você chamava para botar alguém, porque você queria aparecer. E numa dessas deixas, eu fiz o fulano, e quando eu olhei para a pessoa com quem eu queria falar, que era, na verdade, eu também não vou lembrar o nome dele, mas ficou esse trauma, ele era, na verdade, um treinador, ele foi treinador de um time no interior do Rio Grande do Sul, e aí ele estava trabalhando como auxiliar no Grêmio, naquele momento e tal, e eu resolvi que eu ia colocá-lo. Não lembrava o nome dele, o entrevistei sem lembrar o nome dele, e devolvi a bola para o locutor da transmissão, sem dizer o nome daquela pessoa. Então são 2 erros aqui que eu lembro que eu cometi ali no dia a dia. Teve um outro, agora eu estou lembrando aqui, enquanto eu estou falando com você, que foi assim, e pior, esse bateu fundo no coração, agora eu estou lembrando disso. Aconteceu o seguinte, Mauro Galvão, você sabe que foi um dos maiores zagueiros que o Grêmio já teve. Alguém vai dizer, não, mas a principal passagem dele no futebol foi no Internacional, mas disso eu não lembro. Eu lembro da passagem que ele teve pelo Grêmio. Mas, enfim, Mauro Galvão, sim, jogador criado na base. Era gremista, mas foi criado na base do Internacional. E ele foi para a seleção brasileira. Estreia de Mauro Galvão na seleção brasileira. Jogo que era em Goiás, se não me engano, Brasil Central. E eu fui escalado pela Rádio Guaíba para fazer a seguinte reportagem: assistir ao jogo da seleção brasileira, assistir à estreia do Mauro Galvão na seleção brasileira ao lado do seu Okelésio. Seu Okelésio vinha a ser o pai de Mauro Galvão. Pai de Mauro Galvão, que teve uma importância super grande na carreira dele, foi o cara que o levava para lá e para cá, tal. E o seu Okelésio, então, era uma figura. E eu fui para a casa do seu Okelésio, ficava perto do estádio Beira-Rio, lá em Porto Alegre. Era uma casa simples, entrei lá, estava seu Okelésio, a mãe do pai, a mãe do Mauro Galvão, a mulher do Mauro Galvão e um filhinho pequenininho, recém-nascido do Mauro Galvão. Eu fui lá, seu Okelésio me recebeu gentilmente, né, e disse, quer comer alguma coisa? Eu disse, não, imagina, né, eu já estava me sentindo não muito confortável de estar invadindo a casa do seu Okelésio. Digo, não, obrigado, eu não vou comer, tal, já comi, muito obrigado, lhe agradeço muito, só vou ficar aqui, acompanhar, se eu puder depois falar alguma coisa da sua expectativa, tal. Não, claro, o seu Okelésio é super entusiasmado. Aí, quer tomar uma cervejinha? Não, imagina, seu Okelésio, né, eu morrendo de vontade, imagina, seu Okelésio, longe de mim tomar uma cervejinha aqui, estou trabalhando e tal. Não, mas eu quiser, não, seu Okelésio e tal. Mas você sabe que com o tempo você está ali, aí você vê o jogo, o seu Okelésio comentava uma coisa, dizia outra, tal, não ia ao ar, porque o Mauro Galvão não tinha entrado em campo ainda. Você vai criando uma certa intimidade ali, em 5 minutos você já está íntimo, né? E aí, toma uma cervejinha aí comigo? Então vou tomar, né, seu Okelésio? Uma cervejinha eu tomo, né? Vamos lá, um pouquinho só, tal. Mas lembra que no início dessa conversa eu não tinha aceitado comer, né? Aí, tomei uma cervejinha e eu nunca fui de beber muito. Eu fui começar a beber na minha vida depois dos 20 anos. Porque como eu jogava, eu tinha uma disciplina muito grande, eu dependia do meu físico, então você começa a imaginar já o que aconteceu. Eu tomei uma cervejinha aqui, o senhor Okelésio gostava de tomar uma cervejinha, tomei uma segunda cervejinha, o Mauro Galvão entrou em campo, eu tomei a 3ª cervejinha para comemorar a entrada do Mauro Galvão, e devo ter tomado mais algumas cervejinhas que eu não lembro mais. Enfim, em determinado momento eu entrei no ar, tal, falando da alegria do seu Okelésio, eu também alegre já naquele momento. E com detalhe, quem estava narrando aquele jogo era o meu pai, o Milton Jung. E eu, na época, era Milton Júnior, exatamente para diferenciar do pai. E eu lembro que no final do jogo, terminado o jogo, me chamaram para descrever como foi a alegria na casa do seu Okelésio. E aí eu já comecei dizendo uma coisa errada, porque eu disse assim,
Todos, a família, estavam na sala assistindo a partida com alegria de ver o filho em campo. Todos estavam assistindo ao jogo, seu Ochelésio, a mãe, a esposa e o filho recém-nascido que está dormindo no quarto. Quer dizer, como é que o filho recém-nascido que está dormindo no quarto estava vendo o jogo? Mas tudo bem, até aí passa a batida. Aí fiz aquela descrição feliz da vida, entusiasmado, num tom mais alto, e de repente, na hora de devolver para o meu pai, eu digo assim: essas eram as informações aqui da casa do seu Ochelésio, a casa de Mauro Galvão. Agora é com você, Newton Júnior. E se fez um silêncio, né? Aquele silêncio deve ter durado 1/1000 de segundo, mas quando eu falei aquilo, e era meu pai que estava do outro lado, aquilo foi quase como um tapa na cara, porque eu quase me destruí ali, né? Porque foi um silêncio assim, enfim, foi a chinelada que meu pai nunca me deu na minha vida, eu tomei naquele momento, porque eu senti um baque naquele momento. Caramba, o que eu estou falando? Acabei de chamar o meu pai de Newton Júnior, né, para a rádio inteira, mas enfim, aconteceu. Mas como eu disse, meu pai sempre foi um cara muito parcimonioso comigo, foi um cara que sempre muito carinhoso comigo, ele nunca levou isso muito à frente, mas eu senti claramente e aprendi que, por mais gentil que o seu Ochelésio seja, nunca aceite um gole de cerveja enquanto estiver trabalhando. Quando trabalhar, não beba. Ô, Milton, a gente conversou aqui de vários aspectos relacionados à sua carreira, família e tudo mais. Qual que você entende, se é que você teve, o maior desafio, assim, na sua trajetória dentro da sua carreira? Teve algum ponto, assim, que você fala assim, olha, isso aqui foi extremamente desafiador? Ah, rapaz, eu vou te falar que, assim, talvez nenhuma história tão marcante na vida, talvez nenhuma história que vá transformar as pessoas ao ouvi-la, mas assim, ao longo da carreira, eu fui tendo uma série de desafios para serem enfrentados. Vir para a TV Globo em 1991, sem ter praticamente nenhuma experiência em televisão, foi muito intenso. Foi muito intenso e me cobrou um preço muito caro do ponto de vista psicológico. Porque você imagina o nível de cobrança que eu tinha dentro da emissora, mas mais do que a cobrança da emissora, o nível de cobrança que eu tinha em relação a mim. Até então, eu sempre trabalhei ou tinha trabalhado em áreas sobre as quais eu tinha um certo controle. Primeiro, seja porque as pessoas já me conheciam no Rio Grande do Sul, pelo tempo que eu tinha. Segundo, porque eu trabalhava com pessoas que eu conhecia, em veículos que eu tinha conforto para trabalhar, no sentido de conhecê-los, e em Porto Alegre. Quando eu venho para São Paulo, eu venho para um ambiente diferente, muito mais hostil, muito mais competitivo, numa emissora que tinha uma cobrança extremamente alta, e que bom que tinha uma cobrança extremamente alta, com profissionais renomados e profissionais de um nível de exigência muito grande, e eu autocobrando-me, né? Eu me corrigindo a cada palavra, me corrigindo a cada passo. E foi este cara, que tem todas essas questões aí psicológicas e que são tratadas aí na terapia, no dia a dia, foi esse cara que teve, no seu segundo dia de trabalho na TV Globo, que ir para frente de um hospital em São Paulo, onde Frei Damião estava internado, para entrar ao vivo no Bom Dia Brasil. Eu que vim para trabalhar de madrugada, numa reportagem que é sempre um pouco mais controlada, porque é um trabalho que você faz, você gravou, passa na mão do editor, né, aquilo ali tudo dá uma limpada e uma ajeitada. No segundo dia de trabalho, me mandaram para frente do hospital. Você vai entrar ao vivo no Bom Dia Brasil, ou seja, você vai entrar ao vivo não é para São Paulo, como eu imaginava que ia trabalhar, você vai entrar ao vivo para o Brasil inteiro. Entrar ao vivo não posso errar. Entrar ao vivo na TV Globo é imaginar assim, o mundo está me vendo. Talvez até deve ter pesado naquela época, meu pai está me vendo. E aí eu tive que fazer. Mas claro que
como eu disse para você, Deus me ajudou muito. Nesse caso, Frei Damião me abençoou. Porque, assim, uma meia hora antes de entrar no ar, e eu tremia, né? Eu estava com muito medo, porque eu era, se não me engano, o Alexandre, não era Alexandre Garcia, mas eu vou lembrar dele. O Renato Machado, quem apresentava, conta isso como peso. Então, que o Renato Machado era aquele cara daquela elegância, daquela seriedade. Então, imagina eu tendo que dizer bom dia, Renato Machado. Então, tremia muito, né? Aquele branco que me deu quando eu corri atrás do jogador de futebol, podia me dar no ar, né, naquele momento, e era tudo que eu pensava. Mas eu tive a sorte, e Frei Damião me abençoou, porque meia hora antes de ir para o ar, o pessoal da TV, não vou lembrar qual a TV, agora do Nordeste, afiliada da Globo, pediu assim, tem como repórter que está aí, não, certamente nem sabia o meu nome, né? Ninguém sabia meu nome, tem como repórter gravar um boletim para nós, que a gente vai usar depois da programação local? E eles pediram para eu gravar. E aquilo foi muito bom, porque o que aconteceu? Aquilo quebrou um gelo, porque também eu tinha que gravar como se estivesse ao vivo naquele momento, né? Porque era uma tacada só. E aí alguém lá da central, da Globo, me disse assim, conta até 5 e vai. Eu contei até 5 e fui, né? Numa metralhadora da primeira à última informação. Eu tenho até hoje esse vídeo gravado, está lá no meu canal de YouTube, que não é nada de especial, é mais um armazenamento de produtos que eu uso. Mas, enfim, eu fui como uma metralhadora, dando as informações. E quando eu terminei aquilo me deu um alívio. Porque eu digo assim, cara, eu posso. É possível. Eu só tenho que fazer isso agora ao vivo, ponto. Mas, assim, eu me senti capaz de fazer. O branco não veio, eu lembrei das informações. E aí, quando o Renato Machado me chamou, foi bom dia, eu disparei a minha metralhadora de informações. Certamente, se eu pudesse fazer de novo, eu teria feito falando muito mais do que eu falei naquele momento, sem a tensão revelada na face como eu revelei naquele momento, mas foi, sem dúvida, um grande desafio para mim, porque poderia ser definitivo. Imagine se eu errasse naquele momento, o trauma que eu ficaria. Porque isso é importante na nossa carreira, a gente perceber e entender que muitas vezes nós entendemos que não somos capazes de fazer alguma coisa, e se a gente for analisar bem, isso está relacionado a algum trauma, algum erro que nós cometemos, a uma abordagem que talvez um chefe que a gente teve nos usou para dizer que nós erramos, e isso é bom até para que nós, que estamos em posições de liderança dentro das redações, saibamos perceber isso. Quantas vezes a gente trata de maneira estúpida um colega de profissão ou um jovem que está iniciando, e talvez a gente não perceba que aquela maneira vai ser marcante na vida dele, durante muito tempo nós imaginamos, Fernando, que as pessoas eu cobro dele para ele ser melhor. É importante que a gente cobre do outro, mas a gente tem que saber fazer esse tipo de coisa, porque você pode impactar negativamente a vida daquele jovem para sempre e criar um trauma, assim. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, mas sem dúvida foi um grande desafio que eu tive. Outros tantos foram aparecendo ao longo da minha profissão. Enfim, poderia ficar aqui tempos, talvez, contando pequenas histórias para criar esse grande desafio, porque a minha carreira foi feita de pequenos desafios que eu obrigatoriamente tive de vencer para seguir em frente. E acredito que tenha vencido nem sempre da melhor maneira, mas tenha vencido, afinal, desde 1984, há quase 40 anos, eu sou jornalista. E muito feliz com os trabalhos que fiz, sempre com grandes oportunidades no jornalismo, passando aí pelos principais veículos de comunicação, trabalhando em diferentes plataformas e hoje podendo fazer algo pelo qual sou apaixonado, que é fazer jornalismo de rádio. Ô Milton, você sabe que quem vem participar aqui do podcast comigo, eu peço para um cartunista chamado Maurício Brancalhon fazer um cartoon da pessoa que está participando aqui comigo, batendo esse papo. Então eu vou te mostrar agora, te apresentar esse cartoon, como é que ficou, hein? Vamos lá, vamos ver, tô curioso aqui para enxergar essa imagem. Pô, fiquei bonitão, cara. Como é que é o nome do cartunista? Maurício Brancalhon. Ô, Maurício, beijo para você, Maurício. Nossa, se você soubesse o que já fizeram de mim nessa vida, rapaz, você não tem ideia. Gostei muito. Posso usar? Pode usar, eu vou te mandar, inclusive, aí você fica à vontade para postar, para usar onde você quiser, fica à vontade, quer ser um presente
pela sua participação. Virei um galã nesse cartoon aí, Maurício. Muito obrigado, Maurício. Beijo grande para você, parabéns aí pelo seu traço. Milton, eu queria muito te agradecer por este bate-papo aqui, por você ter aceitado vir conversar comigo aqui, falar um pouco da sua experiência, da sua história, trajetória, toda a sua vivência aí com rádio, jornalismo, televisão. Fiquei realmente muito feliz com a sua presença aqui. E se você quiser deixar agora para as pessoas que acompanharam aqui esse podcast, seja pelo YouTube ou Spotify ou outra plataforma, se quiser deixar aí as mídias, as redes, onde a pessoa pode te acompanhar, te ouvir também, fica à vontade. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, Fernando Vítulo, é o seguinte: você que está nos acompanhando, não deixe de colocar este podcast que você está ouvindo ali entre os seus favoritos. Marque ali, porque assim essa plataforma de podcast que você costuma utilizar para ouvir os seus podcasts vai informar você sempre que tiver uma novidade aqui. E eu espero que, de alguma maneira, essa conversa que o Fernando proporcionou comigo, e ele teve o atrevimento de me trazer aqui para contar essas minhas histórias, tenha convencido você de que vai valer a pena ouvir os demais. Se você achou que não valeu a pena, faz o seguinte: ouve o próximo episódio, porque certamente o próximo episódio vai ser melhor do que esse. Então, primeira coisa que eu recomendo para você é coloque este podcast aí entre os seus favoritos. E, claro, se você quiser continuar conversando comigo sobre jornalismo e outros assuntos, pode me seguir em todos os caminhos. Um dos trabalhos que eu faço é produzir informação para o blog que eu mantenho desde 2004, 2005, que é o miltonjung.com.br. Jung você escreve com J-U-N-G, e é como Milton Jung, com J-U-N-G, que eu estou em todas as demais mídias, no Instagram e no Twitter, principalmente. Então, se você quiser me acompanhar nessas redes, muito obrigado. Se você quiser me acompanhar todas as manhãs, sintonize a Rádio CBN, porque das 6 às 9h30 da manhã eu apresento o Jornal da CBN. Toda quarta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, eu apresento o Mundo Corporativo. Não está no rádio, naquele horário, mas está em todas as demais plataformas. Depois vai ao ar aos sábados, no formato propriamente de rádio. Se você puder me acompanhar, me dê a gentileza de estar ao meu lado, vou ficar muito feliz, pode ter certeza. Fernando, de minha parte, o meu agradecimento por você abrir esse espaço, porque não só permite que eu leve um pouco mais de informação às pessoas, não só permite que eu compartilhe um pouco mais de quem eu sou para as pessoas, mas também me fez mexer com a minha memória afetiva, porque você me fez lembrar de algumas histórias que há algum tempo, sobre as quais eu não falava. E as nossas histórias são importantes, porque elas formam o nosso caráter. Nós somos resultado de todas essas pequenas histórias vivenciadas ao longo da vida e ao longo da carreira. Então, obrigado por esse seu carinho aí. E saber que eu venho num episódio, um episódio depois, do professor Heródoto Barbeiro, é genial. A única coisa que eu não lembro é que se o Heródoto, naquela entrevista que ele deu para você no podcast, ele estava de pantufa. Acredito que estava, porque a entrevista foi feita em pleno inverno e na semana que você gravou estava bastante frio. E ele não abre mão de pantufas. As mais lindas pantufas do Brasil sempre estiveram nos pés de Heródoto Barbeiro. Olha aí, gente, esse foi o gremista Milton Jung, um prazer conversar com ele, espero que você tenha gostado desse episódio. Então fique com as dicas dele aí, ó. Curte o vídeo, comenta, compartilhe e salve aí nos seus favoritos. Milton, um abraço, até a próxima, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado, Maurício, também. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. Até mais.